bem, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o teorema de Poynting, né? Veja bem, a gente vai fazer uma discussão bem rápida aqui, vou tentar passar material essencial aí, certo? E tentar entender algumas contas bem resumidas, né, para não também ficar muito carregado, e tentar explicar os conceitos principais. No final das contas, o teorema de Poynting é digamos, uma versão, né, para a parte da eletrodinâmica de uma teoria de conservação da energia. No final das contas é isso, certo? Você vai ter variações na energia do campo eletromagnético e vai ter as suas, né, para onde essa energia está indo. Basicamente é isso, certo? Você tem uma energia lá no campo eletromagnético, essa energia pode variar e aí a pergunta é para onde essa energia vai. No final das contas é isso que a gente vai mais ou menos explicar, tá bom? Então vamos lá. Então qual é a ideia principal? A ideia é você ter uma distribuição de carga no espaço, carga corrente. Essas distribuições geram campos e esses campos acabam interagindo com a distribuição de carga. Essa é mais ou menos a ideia, tá? Então você tem uma distribuição qualquer aqui, tá? Essa distribuição vai ficar definida como sendo um ρ, né, distribuição de carga, tá? E uma distribuição de corrente aí J, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um elementozinho de carga, tá certo? Esse elemento de carga, ele tem um volumezinho que eu vou chamar de dV, tem uma cargazinha de Q, né? E aí tem campos aí nessa região, campos E e B, tá bom? Então qual é a força aí que esse elementozinho de carga recebe, devido aí e lembrando que essas distribuições elas não estão estáticas, você tem velocidade aí de movimento, certo? Nessas distribuições aí de carga. Então qual é a força? A força é essa expressão aqui, força do Lorentz, né? O campo, a parte ligada ao campo elétrico e a parte ligada à interação da carga com o campo magnético, tá bom? Então, aí eu para diferenciar o volume, que eu chamo de V, e a velocidade eu chamo de V', tá bom, gente? Aí eu vou calcular agora a potência, né? A taxa de variação da energia em relação ao tempo. Então a potência é força vezes velocidade. Aí eu vou substituir a força aí. Quando eu substituo a força aí, eu observo que esse termo aqui e esse são paralelos, porque você tem um produto vetorial entre V e B, né? São perpendiculares, perdão. Então, se o produto vetorial entre V e B dá um vetor que é perpendicular a V e perpendicular ao campo magnético. Se você faz o produto interno disso com V, é o produto interno de dois vetores perpendiculares, tá bom? Então é zero, tá bom? Então essas duas partes aí não contam. Então só vai ficar basicamente o campo elétrico multiplicado pela velocidade, tá bom, gente? Então pronto, então a potência no final das contas é essa expressãozinha aqui. O elemento de potência, né? Oriundo daquele elementozinho de carga. Aí eu posso agora escrever que ρ, a densidade de carga, é a carguinha dQ dividido pelo volume dV, tá bom? Daquele pedacinho ali. Aí você escreve dQ dessa forma, e aí vamos para outra transparência, substitui na equação da potência. Então a potência, agora, ela, uma vez que você substitui dQ por essa relaçãozinha com ρ, ela dá isso aqui, tá bom? Pronto, então essa é a expressão da potência aí, ok? Aí quem é ρ vezes V? Ρ vezes V é J, densidade de corrente, né? Então aqui né? Não sei. Acho que aconteceu algum problema, desculpa, gente, perdão. Não sou muito ainda amigo desses negócios eletrônicos, não. Mas vamos lá, né? Voltando, né? Então eu substitui dQ, né? Por ρ vezes dV, né? E aí eu chego nesta equação, na primeira equação que está aqui, né? Essa equaçãozinha aqui. Chego nessa equação aqui, tá bom? Feito isso, eu agora vou observar que a densidade de carga multiplicado, né, a densidade de carga multiplicado pela velocidade é J. Então, substituindo isso, o elemento de pressão, desculpa, o elemento de potência, perdão, ele é o campo interno à densidade de corrente integrado em todo o volume. Então, se você integrar no volume todo, dá essa integralzinha aqui, então a gente chega na integral aí para a potência, tá bom? Lembrando que a potência, né, é a variação da energia com o tempo, tá bom? Pronto, essa é a integral aqui. Aí agora eu vou pegar a quarta equação de Maxwell, né, já com o termo de corrente, deslocamento correto, introduzido, vou escrever a densidade de corrente, que é essa equação aqui. Essa aqui é a quarta equação de Maxwell, certo? Então, feito isso, eu posso substituir ela aqui, vai aparecer um bocado de termo aí de rotacional. Aí eu posso lembrar de uma identidadezinha dos rotacionais aqui, essa identidadezinha aqui. E posso lembrar do outro termo também das equações de Maxwell, que é esse daqui. Tá bom? Então, pegando essas identidades aí, né?
pegando essa identidade e essa, né, identidade do rotacional do produto interno, né, do nabla vezes o E vetor B. E pegando que o hot de E é menos a variação do campo magnético, né, aí eu posso escrever essa expressãozinha aqui, ó, que ela está aqui, tá bom? Essa expressãozinha, a caneta está demorando a aparecer, não sei se foi alguma coisa errada, não apareceu. Ela vai, essa expressãozinha aqui para esse termo E interno J, tá certo? Então, E interno J é essa expressão aqui. Aí eu vou trabalhando ela aqui, substituindo, né, agora quem é quem, certo? Então, observe, esse hot de E aqui é a derivada do campo magnético no tempo. Aí eu substituo, fica isso aqui. Esse carinha, eu boto ele aqui. E esse carinha, eu boto ele aqui. Tá bom? Aí agora, gente, eu vou usar essa identidadezinha aqui. A derivada do vetor A interno vetor A, que seria da derivada do A ao quadrado, é igual a 2 vezes A interno derivada de A. Tá bom? Aí agora eu pego isso, substituo na expressão de cima e eu escrevo essa outra relaçãozinha aqui para o E, o campo elétrico interno do estado de corrente. Tá bom? Onde eu tenho aí, né, a derivada do campo ao quadrado, campo magnético ao quadrado, certo? Isso aqui é o campo magnético ao quadrado, aqui é o campo elétrico ao quadrado, e aqui é esse termo aqui, que daqui a pouco a gente vai explicar quem é ele, né? Tá bom? Pronto, então chegamos no E interno J. Aí agora a gente vai passar para outra transparência, a última transparência, fazer a integral, né? Fazer a integral do volume, e aí eu chego da integral do volume, substituo o que a gente acabou de deduzir e dá essa integral aqui, ó. Certo? Dá essa integralzinha aqui. Aí eu posso pegar e mudar essa integral de volume para uma integral de percurso, né? De comprimento, onde você vai escolher uma trajetória ali que feche a região, o volume, que circule o volume. Escrever dessa forma, é uma forma integral do teorema, né? Outra maneira, que é a mais famosa, é você manter a configuração com volume e passar tudo para um único lado, ou seja, você escrever dessa forma aqui, ó. Tá bom? Escrever dessa forma aqui, ou seja, eu estou passando tudo para o lado esquerdo, deixando zero do outro lado, tá certo? Então, olhando aqui com mais calma, eu vou escrever essa expressãozinha aqui, tá bom? Essa expressãozinha aqui, deixa eu marcar para vocês. Essa expressãozinha aqui, ó. Essa expressão só é zero se esse termo dentro desses colchetes for zero, tá certo? Então, com isso, a gente chega no teorema de Poynting, que é, né, que você tem que essa expressão aqui, ó. Essa expressãozinha aqui, tá bom? Que está aí circulada. O que é que essa expressão quer dizer? O que é isso aqui? Então vamos lá. Aqui você tem uma variação da energia, né, dentro do campo elétrico. Aqui é o campo, a energia do campo elétrico, a energia do campo magnético. Aqui é um termo de consumo de energia mecânica, certo? Né, você tem o quê? Isso aqui é uma potência, né? Potência, variação temporal da energia do sistema lá, oriundo da interação com as cargas, né? E aqui tem um vetor de Poynting. Então esse carinha aqui, esse é o vetor de Poynting, né, que é definido como sendo esse produto aqui, ele está dentro aí desse termo de conservação da energia. Se você não tem variação da energia mecânica do campo, desculpa, da energia que está guardada no campo elétrico, no campo magnético, se você não tem, se esse termo aqui é zero, o vetor de Poynting basicamente depende da interação do campo elétrico com as cargas. Então é uma equação de balanço de energia. Entendeu? Essa é a ideia principal da história, né? Então, e aí você pode entender como a energia está fluindo no sistema. Pode ser um circuito, pode ser uma propagação de um campo no material. Quando você tem, aqui é no vácuo, né? Quando você tem no material, aí existem alguns outros efeitos que acontecem aí, como absorção, alguns efeitos que a gente precisa investigar. Mas, grosso modo, isso é uma equação de conservação da energia. Entendeu? No final das contas é isso. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Um abraço.